Bom, começou. Boa noite aí, Alonso. Boa noite aí, pessoal. Vamos começar aqui a correção dos exercícios da aula passada de fluxo de calor. Então, vamos lá. Aqui a correção dos exercícios. O primeiro exercício, ele era tranquilo, ó. Ele fala o seguinte: uma sala de estudo é mantida a temperatura de 20 graus Celsius, enquanto separado com uma sala vizinha, a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Então, ó, se ele já te deu duas temperaturas, ele já vai te dar uma variação de temperatura, que é pegar o final menos o inicial. Sim. Por uma janela retangular de vidro de 8 milímetros de espessura. Então, ó, o L da nossa condutividade, lá do nosso fluxo de calor, é 8 milímetros. Passando para metros, é só dividir por 1000. Aí ficaria 8 vezes 10 a menos 3. 1 metro de altura por 1,5 de largura. Ó, já está dando que a janela é retangular, então a área que a gente for calcular é base vezes a altura. Largura vezes altura. Então a área vai ser 1 vezes 1,5, vai dar 1,5 de metro quadrado. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é de 0,80 watt por metro Kelvin, o total de calorias transmitidas pela janela após 4,2 minutos é de aproximadamente quanto? Bom, ele quer a quantidade de calor, mas para isso a gente tem que calcular o fluxo. Por quê? O fluxo de calor ele tem duas formas. Ele é essa daqui, ó, que é o K vezes A delta T sobre L, e tem o fluxo de calor que é a energia, que pode ser em forma de calor ou em forma mecânica, sobre o tempo, que ele me deu aqui o tempo. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, ó, eu vou achar esse fluxo de calor para depois achar essas calorias aqui. Então, ó, meu fluxo de calor vai ser o K, que é 0,8, que ele deu aqui, ó, vezes 1,5, que é a área, que é esse vezes esse, vezes o ΔT, que é 30 menos 20, divididos por 8, que é o L, a espessura, vezes 10 a menos 3. Ao fazer essa conta toda aqui, ó, nós vamos achar que o fluxo de calor vai dar 1.500 joules por segundo. É, que é 8 milímetros. Oi? 1.500 joules por segundo. 1.500 joules por segundo. Aí o que acontece? Ó, vou substituir aqui e depois, ó, 1 minuto aqui, 4,2, eu vou estar passando para segundos. É só multiplicar esse cara por 60. Então vai ficar 1.500 vezes 60 vezes 4,2. Aí esse cara aqui, ó, vai dar 378.000 joules. Só que como ele quer em calorias, o que eu vou fazer? A relação é igual a 4,2 calorias. Então aqui vai dar 90.000, se eu não me engano. 90.000. 90.000 é a mesma coisa que 90 quilocalorias. Exatamente. Acabou o primeiro problema. Tranquilo, certo? Certo. Bom, vamos para o segundo. Ó. O segundo já é um pouquinho mais complicado. Ó. E aí, fala. Deseja-se que o fluxo de calor através de um bloco de amianto, e te deu o K dele, ó, 0,74, seja de 5.000 watts por metro ao quadrado. Ou seja, está te dando fluxo por unidade de área. Para uma diferença de temperatura de 200 graus Celsius, ou seja, já te deu o ΔT, entre as faces do bloco, qual deve ser a espessura? Ele quer o L. Então, ó, os dados que ele separou, o K, a variação de temperatura e o fluxo de calor. É só tu aplicar aqui a fórmula do fluxo de calor aqui, ó. Por que aqui está faltando a área? Porque aqui ó, ele deu por metro quadrado. Então, seria K, Q ponto, sobre área. Ou ele considera a área 1 metro quadrado, para facilitar na hora das contas. Então, ó. Facilita, né? Entendeu isso, Alonso? Entendi.
Então, ó, meu L, se eu multiplicar aqui trocado, vai ficar o K vezes ΔT sobre o Q ponto. Você tem todos esses valores, é só substituir. Vai ficar 0,74 vezes 200 sobre 5.000. Aí isso aqui vai dar 0,0296 metros, ou 2,96 centímetros. Acabou o problema. Eu Simples. respondi isso lá. É aquele negócio. Começando assim primeiro, vamos começar a fazer a questão bem tranquila, para depois começar a botar as dificuldades. Eu falei para vocês, eu quero que vocês entendam tudo o que está acontecendo, para depois conseguir resolver. Não adianta eu vir aqui com um exercício muito difícil e querer que vocês acertem e ainda aprendam. Então, vamos por parte. Ó, terceira questão. Calcular a resistência térmica de condução de uma parede de alvenaria de 2,5 por 3 metros. Já está vendo ó, que a parede é retangular. Então, a área vai ser esse cara vezes esse. Ó. Como eu botei aqui, 2,5 vezes 3, 7,5. Cuja espessura é de 30 centímetros. A espessura é o L. L é 30 centímetros, 0,3 metros. A condutividade térmica de alvenaria é de 1 watt por metro Kelvin. Tá aqui, o K é 1 watt por metro Kelvin. E qual a taxa de transferência de calor na parede se for submetida a uma diferença de temperatura de 30 graus Celsius entre suas faces? Também te deu uma variação de ΔT. Então, na verdade, ele quer duas coisas: a resistência térmica e a taxa de transferência de calor, que nada mais é do que o fluxo. Então, os dados já separados. A minha resistência térmica, como é de um material só, é L sobre Ka. Você tem o L, que é 0,3. O K, que é 1, e a área 7,5, vai ficar 0,3 sobre 7,5, vai dar 0,04 Kelvin por watt. Aí, beleza. Vamos agora para calcular o... caramba, peraí. Deu ruim. Opa. Vamos agora calcular, né, aqui, o fluxo de calor. O fluxo de calor, a gente tem o ΔT sobre a resistência térmica. Então, vai ficar 30, que foi o que a gente achou, sobre 0,04. Vai dar 750 watts. Então, nós temos aqui a resistência térmica calculada e o fluxo de calor. Viu que também não é tão difícil, né? Isso porque a gente só tem um material. A partir do momento que a gente tiver vários outros materiais, a gente vai ter que fazer tipo uma comparação com a resistência elétrica, né? Se estiver em série ou se estiver em paralelo. Então, essa daqui já começa. Em uma indústria farmacêutica, pretende-se dimensionar uma estufa. Ela terá forma cúbica de 1 metro de lado. O lado é 1 metro. A área desse cara é 6 vezes 1 metro ao quadrado. Então, vai ficar 6 metros quadrados a área desse cara, que é a área do cubo. E será construída de aço de K, 40 quilocalorias por hora metro grau Celsius, com 10 milímetros de espessura. Então, aqui tu vai ter um K1, L1. E aí passa para metro também isso daqui. Isolada com lã de vidro de K, 0,08 quilocalorias por hora metro grau Celsius. Já tem um K2. E revestida ainda com plástico K3, 0,2 quilocalorias por hora metro grau Celsius, também de 10 milímetros de espessura. Então, aqui, L1, o L2 você não sabe porque ele não te deu, e o L3 é esse cara aqui. Aí ele falou, o calor será inteiramente gerado por resistências elétricas de 100 ohmenzinhos. Ou seja, está te dando R de resistência elétrica, pelas quais passará uma corrente de 10 amperes. Então, ele está te dando o I de 10 amperes. Não pode ser permitida uma perda de calor superior a 10% do calor gerado. Sabendo-se que as temperaturas nas faces das paredes interna e externa são, respectivamente, 300 e 20 graus Celsius, ele pede a resistência térmica exigida e a espessura da lã de vidro. Bom, primeiro, nós vamos calcular o calor através dessas resistências, como potência
que a gente vai ver aqui, ó, eu separei aqui cada um desses dados aqui. Opa, vou voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Tá, botei aqui para baixo, depois a gente bota lá para cima de novo. Ó. A área, como eu falei, ó, é 6 vezes L ao quadrado. Como L é 1 metro, 6 metros quadrados. K1, L1, já passando para o sistema internacional. K2, K3 e o L3 já passando também para o sistema internacional. O ΔT, eu já vou calcular 300 menos 20, vai dar 280. O R, de resistência elétrica, 100 ohms. E o I, que é a corrente elétrica de 10 amperes. Pela minha fórmula de potência da resistência elétrica, potência é R vezes I ao quadrado. Então, eu vou pegar 100 vezes 10 ao quadrado, que também dá 100, vai dar 10.000 watts. Sendo que a minha quantidade, o fluxo de calor, é 10, não pode ultrapassar 10%. 10% é 1.000. 1.000 watts. Se eu passar esses 1.000 watts para quilocalorias por hora, eu vou ter 860 quilocalorias por hora. Já estou na unidade já do fluxo de calor como eu queria, passando de watt para quilocalorias, ok? Então, meu fluxo de calor ele vai ser o ΔT da temperatura dividido pela minha resistência equivalente. A minha resistência equivalente, no caso, eu vou substituir aqui, vai ficar 280, que é o valor da temperatura, sobre o valor do fluxo, que é 860. Então, ó, minha REC vai dar 0,326 H graus Celsius por quilocalorias. Ou seja, achei a minha primeira parte que ele queria. Ó. Vamos voltar aqui, ó, ele queria a resistência térmica. Depois, eu vou calcular agora, ó, ele pediu a espessura dessa lã aqui. A minha resistência térmica total, ela é o R1 mais o R2 mais o R3. Então, eu vou colocar aqui o valor 0,326, que foi achado aqui. O L1, 0,01, sobre o K1, que é 40, né? Vezes 6, que é a área. Mais a espessura 2, que eu não tenho, sobre 0,08 vezes 6. Mais o 0,01 do L3 sobre 0,2 vezes 6. Então, meu L2 sobre 0,48, que é multiplicando esses dois carinhas aqui, ele vai ser igual a esse cara menos o resultado desse, que está aqui, menos o resultado desse, que está aqui. Aí eu vou fazer essa conta aqui, vou achar que L2 sobre 0,48 é igual a 0,318. Ao resolver aquela conta toda ali. Multiplicando cruzado, meu L2 da lã é aproximadamente 0,15 metros. Ok? Então, essa aqui foi a espessura da lã que ele achou, pediu na letra B. Foi? Alguma dúvida? Foi. Então, beleza. Foi tranquilo. Não, nessa parte eu vi que tinha resolvido a espessura da lã, né? Porque ele pediu a espessura da lã. Por isso que, assim, primeiro tu teve que calcular a resistência térmica na letra A, para depois subdividir. Porque, ó, ele te deu 3 materiais. Então, na hora que reveste, é 1, 2, 3. Um do lado do outro. Aí tá em série. Por isso que fica desse jeito aqui. Bom. Sim. Sim. Aí, ó, acabou essas questões que foi a matéria passada. Lembra? Isso aqui foi que aí eu já comecei a explicar a matéria passada, enfim. Nessa parte aqui que eu tinha começado a fazer e deixei de exercício para vocês. A aula de hoje é essa daqui. Deixa eu ver aqui. Deve ser. Aí, ó, deixa eu ver aqui. Essa aqui é a aula de hoje.
Eu estou tentando minimizar isso daqui e não consigo achar. Deixa eu pausar aqui. Continuar. Não sei o que aconteceu com isso daqui, que agora está parado aqui. Bom, vamos lá então. Ó. Ih, já foi, passou direto. A aula de hoje, ó. Deixa eu ver se eu... Só um minutinho. Não share não. Vocês já estão enxergando essa nova parte, né? Sim, aula 4? Isso. Sim. Então, beleza. Bom, então vamos começar essa aula 4. Ó. Aula 4, deixa eu botar aqui para baixo, depois eu ponho lá para cima. Eu só vou fazer hoje exercícios com vocês. Eu quero que você calcule o fluxo de calor nessa parede aqui composta aqui, ó. Aí, olha só, o fluxo ele se dá da esquerda para a direita. A variação de temperatura é de 1000 Fahrenheit até 100 Fahrenheit. Tá? Então, ΔT já vai vir o que vai dar 900. E eu tenho essa parede aqui, ó, de 12 polegadas por 3 polegadas, 2 polegadas por 2, por outras 2 aqui. Aí, ó, essa parte aqui do C, ó, quanto é que vai dar? Quantas polegadas vai dar aqui? Ó, tudo isso é 12. Eu estou tirando 4. Aqui vai ser 8 polegadas. Concorda? Sim. Beleza. Aí aqui volta a ser 12. Aqui vai ser, ó, se eu tenho 6 aqui embaixo, eu vou ter 6 aqui também. E tudo aqui, ó. Todos os dados que você precisa para calcular essa parede está aqui. E ele te deu também, ó, cada tipo de material, já o valor do K. No A, vale 100. No B, 40. No C, 10. D, 60. O E, 30. O F, 40. E o G, 20. Ou seja, tá um samba do crioulo doido dessa parede, concorda? Uhum. O que vai acontecer? Se você parar para pensar, isso daqui é como se fosse um circuito misto de uma resistência elétrica. Lembra? Ó? Eu venho aqui com calor, tenho uma resistência aqui. Chega nesse ponto, ela se divide em 3. Depois chega nesse ponto, ela retorna e eu tenho mais um, que é o RE. Chega nesse ponto, se divide depois em 2, em paralelo, e retorna aqui. Concorda comigo que é um circuito misto? Sim. Sim. Então, ó, é como se a gente tivesse desenhado ele aqui, ó. Eu tenho aqui 1000 Fahrenheit, um RA, depois em paralelo RB, RC, RD, um RE, um RF, um RG e volta para o 100. Ok? Caraca. Primeiro, eu não vou precisar passar nada para outro sistema. Eu vou calcular tudo no mesmo sistema, ok? Uhum. Para facilitar. Então, ó, o que acontece? Na hora que a gente pega aqui, ó, 3 polegadas, 2 polegadas, 3 polegadas, a gente vai dividir sempre por 12, que é mais ou menos o equivalente a estar em pé. Na verdade, ele está passando para pés, de polegada para pés, ok? Se ele não tivesse que passar para pé, ele não ia precisar transformar para 12. Mas como aqui, ó, perdão, mas como aqui está por pé, ó, BTU por hora, pés, grau Fahrenheit. Então, todas essas partes de polegada, tu tem que passar para Fahrenheit. Ó. Aqui é a espessura, esses daqui na horizontal. Então, todos esses números vão estar aparecendo lá depois, divididos por 12, na hora que apresentar o L. E esses daqui na vertical são as áreas. Aqui é 12, aqui é 2, 8, 2, 12, 6 e 6. Então, vamos lá. Ó. A minha resistência térmica seria o L sobre KA, não é? Então, ó, o L seria 3 sobre 12. O K do A é 100, ó. K do A é 100. E aqui a área seria 12 dividido por 12. Vai dar 1. Então, ó, ao resolver essa conta toda aqui, ó,
eu vou achar que o RA é 0,0025. Vamos para o RB. Ó, o RB é esse pedacinho aqui, ó. É 2 polegadas por 2 polegadas. Então, ó, meu RB vai ficar 12 sobre 2, 2 sobre 12, sobre 40 vezes 2 sobre 12. Esse cara aqui eu corto, eu tenho 1 sobre 40. Ok? No RC, opa, perdão. RC, aqui, ó, 8 de área e 2 de espessura. Então, eu vou ter, 2 sobre 12, dividido por 10, que é o K, vezes 8 sobre 12. Ao fazer essa conta toda, eu também vou achar 1 sobre 40. No RD, o RD é a mesma coisa que o RB, só que só vai mudar o 60, ó. 2 de altura de área e 2 de espessura. Então, eu vou ter 1 sobre 60, que vou cortar esse cara, vai ser meu RD. Meu RE, que é esse carinha sozinho aqui, ó, 3 sobre 12, que seria a espessura, sobre 30 vezes 1. Por que 1? Ó? De novo, a área é 12 polegadas. 12 por 12, 1. Aí vai dar esse valor aqui, ó, 0,00833. Meu RF, 4 sobre 12 da minha espessura, sobre 40 do K, vezes 6 sobre 12. Vai dar 1 sobre 60 de novo. E meu RG, 4 sobre 12, sobre 20 vezes 6 sobre 12. 1 sobre 30. Isso daqui eu só calculei, por enquanto, as resistências térmicas de cada parte daquela parede. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Calcular a resistência térmica equivalente aqui, ó. Vou resolver o paralelos e depois somar com os de série. Então, ó, em paralelo, primeiro, o BCD é 1 sobre RB, mais 1 sobre RC, mais 1 sobre RB. Então, vai dar 40 mais 40 mais 60, 140. Então, vai ser 1 sobre RBDC igual a 140. Então, meu RBDC é 1 sobre 140, que vai dar esse cara aqui. Vou fazer agora o RFG. 1 sobre RFG. 1 sobre RF mais 1 sobre RG. Isso aqui, ó, 60 mais 30, que é o inverso que tem lá, 90. Vai ficar 1 sobre 90, vai dar esse cara aqui. Já achei o RBDC, né? E o RFG. Agora, o meu R total vai ser a soma deles todos, ó. 0,025 mais 0,00714 mais 0,00833 mais 0,0111. Tudo isso daqui vai dar esse cara aqui, ó. Então, minha resistência térmica total é 0,02907. Como eu quero fluxo de calor ele vai ser a temperatura total sobre o R total. 1.000 menos 100, 900. Dividido por esse cara todo aqui, ó, meu fluxo de calor ali vai ser 30.960 BTU por hora. Alguma dúvida nessa questão? Sim ou não? Não. Então, beleza. Não, só conta mesmo, né? É o que eu falei. Essa parte aqui agora vai ser mais trabalhosa em relação às contas. Porém, assim, se você tiver uma organização e fizer separado tudo direitinho, você não erra. Uhum. Ó, próxima questão. Essa resistência é lembrar, né, de fazer assim, o segmento correto, né? Isso. Aqui, ó, aqui em paralelo, você vai ter que pegar aquelas 3 em paralelo, as outras 2 do paralelo, e o resultado dela vai estar em série com o restante do circuito. Aqui, ó, série, ó, o RA e o RE. Depois é só somar tudo. É trabalhoso, mas não é difícil. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Aqui ele diz, ó, uma parede de um forno é constituída de 2 camadas. 0,20 metros de tijolo refratário. Então, está me dando um K1 e o L1 e 0,13 metros de tijolo isolante. L2 e aqui o K2.
A temperatura dos gases dentro do forno é de 17.000 graus, não, de 1.700 graus Celsius. 17.000 não, é 1.700, tá? Isso aqui parece coisa, mas foi errado. E o coeficiente de película na parede interna é de 58 quilocalorias por hora, metro quadrado, grau Celsius. Isso daqui é aquele H da fórmula de Newton, que nós vimos na aula passada. A temperatura ambiente é de 27 graus Celsius. E o coeficiente da parede externa é de 12,5 quilocalorias por hora, metro quadrado, grau Celsius. Desprezando a resistência térmica das juntas de argamassa, calcular. Bom, aí o que ele vai ter aí? Ó? O fluxo de calor por metro quadrado da parede, ó, se é por metro quadrado, o valor da minha área é 1. E a temperatura na superfície interna e externa da parede. Bom, todos os dados que o problema deu está aqui separado. E ele é assim, ó, eu tenho um gás aqui numa temperatura T1. Encosta na parede, uma temperatura T2. Vai perdendo calor, T3. Vem para cá, T4. E sai aqui do lado de fora um T5. É esse aqui o esquema, ó. Então, a gente tem um material aqui, que é o gás, outro que é do refratário, outro do isolante e o outro gás aqui também do lado de fora. Então, nós temos 4 materiais. Então, ó, o que nós vamos fazer? Ó? Meu fluxo de calor é a variação de temperatura total sobre o REC, a resistência térmica total. Então, aqui vai ser ó, T1, que é 1.700, menos o T5, que no caso é 27 graus Celsius, certo? E eu vou ter o R1 aqui, R2 aqui, R3 aqui e um R4 aqui. Como está em série, é só somar as 4 resistências. Então, eu vou ter o R1, ó, R do isolante, mais R do refratário, R interno, mais R do refratário, mais R do isolante, mais R externo. Então, aqui ó, vai ser T1 menos o T3 que eles chamam lá, né? Vamos já para cá. Ó. Quem é o R interno? É 1 sobre H1A, que é o valor que a gente tinha de Newton, da resistência térmica de Newton, que a gente viu na aula passada. Mais L1 sobre K1A, mais L2 sobre K2A, mais 1 sobre H externo vezes a área. Esses H's são os coeficientes de película. Então, vou ter 1.700 menos 27 sobre 1 sobre 58 vezes 1 da área, mais 0,2 sobre 1,2 vezes 1, mais 0,13 vezes 0 sobre 0,15 vezes 1, mais 1 sobre 12,5 vezes 1. Ao fazer essa conta toda aqui, pegar 1.700, diminuir de 27, tirar tudo isso aqui e dividir esses valores, vocês vão achar que o fluxo na parede é de 1.480,6 quilocalorias por hora. Esse aqui é o fluxo. Aí, ó, depois ele pediu na letra B, ó, a temperatura na superfície interna e externa da parede. Ó. Interna seria ó, esse valor de T3 aqui. Ó. E o externa é esse valor aqui de T4. Então, ó, o que eu vou fazer? Na verdade, é o T2, né? Que ele chama aqui, ó. Ele quer esses caras aqui, T2, T3 e T4. É isso que ele quer calcular, essas 3 temperaturas. Então, vamos lá. Primeiro, o fluxo de calor ele é constante. Então, vai ficar T1 menos T2 sobre o R do refratário, que é o R interno, na verdade, ó. Que a única coisa que a gente tem aqui, ó, é essa que é o gás. Então, vai ser entre esse e esse. 1 menos esse menos esse. Então, vamos lá. Vai ficar 1.480,6 igual a H, que é 58, vezes a área, que é 1, vezes 1.700 menos T2. Ao fazer toda essa conta aqui, multiplicando esse cara por esse, passando para o outro lado, diminuindo um do outro, nós vamos achar que o T2 é 1.675 graus Celsius. Alguma dúvida até aqui? Não. Agora não. Só que isso é mais complicado, né?
Porque, na verdade, ele quer, na verdade, a temperatura depois desse cara aqui, 2, e do 4. Como o fluxo de calor ele é constante, o que você achar aqui, ó, o problema desse fluxo de calor é o seguinte, tu vai ter aqui, ó, 4 materiais. Por isso que fica aqui, ó, o ΔT total, que tu tem a diferença de temperatura, sobre os R's. Só que agora, ó, esse aqui é 1 sobre H1. Ah, por quê? Isso aqui é um gás. Quando é um gás, a gente faz a transferência de calor por convecção. Esse aqui é a parede, condução, e volta para a convecção depois. Isso foi o que a gente tinha visto lá na aula passada de Newton. Aí, ou seja, taca na fórmula e conta. Aí depois tu vai usar o mesmo fluxo de calor para calcular o T2 e vai calcular o mesmo fluxo de calor para calcular o T4. Ó. O T, aqui, ó, 1480,6 é igual a 12,5. Por que 12,5? Porque é o valor desse HE, que é o único material que vai ter em contato com esse T4 aqui, vezes 1 da área, vezes o T4, menos o 27. Por que 27? O 27 é o T5, que era aquela última temperatura. Então, ao fazer toda essa conta aqui, ó, pegar esse cara, multiplicar a distributiva, passa para o outro, depois divide, você vai achar que a temperatura em 4 é 145 graus Celsius. Ou seja, nessa parede aqui, ó, a temperatura que está tendo é saindo de 145 graus Celsius. Bem Alguma quente. dúvida nessa questão? Não, tranquilo, agora deu para entender. É trabalhosa. Como agora as questões vão passar a ser, entendeu? Um pouquinho trabalhoso, mas nada que não seja tão difícil de fazer, né? Ó, a próxima questão, a mesma coisa, ó. Eu vou nem ler por enquanto o enunciado. Vou só ler aqui, ó. Eu tenho aqui o material 1, que é gás, ó, porque tem um H1. Uma parede vai ter, então, aqui condução. E o outro gás aqui, ó, pelo HE. Então, aqui vai ser, ó, vou usar resistência térmica de Newton nessa primeira parte, resistência térmica de Fourier, resistência térmica de Newton de novo. Então, vamos ler, ó. Uma parede de edifício tem 30,5 centímetros de espessura. Já me deu o L, que aí o L eu passo para metros. Foi construída com material de K, ou seja, está me dando a condutividade dele, 1,31 watts por metro Kelvin. Em dia de inverno, as seguintes temperaturas foram medidas. Temperatura do ar no interior, aqui dentro, 21 graus Celsius. Temperatura do ar exterior, que é esse T4 aqui, menos 9,4 graus Celsius. Temperatura da face interna da parede, T2. Ele está me dando aqui, 13,3. Temperatura da face externa, T3, menos 6,9. Ele quer que vocês calculem esse H1, HI e o HE. Para isso, você precisa saber primeiro do fluxo de calor. Então, nessa parte entre T2 e T3, que é a condução de Fourier, você pode calcular o nosso fluxo. Então, que ponto vai ser ΔT sobre o R2 apenas. Por que o R2 apenas? Porque é só entre esse material que vai calcular o fluxo de calor. Então, vai ficar T2 menos T3 sobre L sobre KA. Então, vai ficar 13,3 menos 6,9. Aí aqui a temperatura vai ficar mais, sobre 0,305 sobre 1,31 vezes 1. Então, ao fazer essa conta toda, o nosso fluxo de calor vai dar 86,76. Para você calcular o R aqui, o HI aqui, vai fazer, que ponto é T1 menos T2, que é o dessa parede, T1 menos T2, sobre o R1. Só que o R1 é 1 sobre HI vezes A. Então, tu tem todos os dados menos o HI, vai ficar 86,76. Igual 21,1 menos 13,3 sobre 1 sobre H1 vezes 1, que é a área. Como ele não deu o valor da área, considera sempre ela 1. Então, ao fazer essa conta,
você vai achar que o HI vai ser 11,12 watts por metro quadrado Kelvin. Vai fazer a mesma coisa do lado externo. Ó. O fluxo de calor é igual ao T3 menos o T4, como T4 é negativo também vai ficar positivo, sobre 1 sobre HE vezes 1 da área. Então, ao refazer essa conta toda aqui com esses dados, você vai ter que o coeficiente de película externo é 34,72 watts por metro quadrado Kelvin. Beleza? Acabou o problema. Esse problema aqui, a única coisa que você tinha que fazer é o seguinte. Primeiro, você tinha que calcular o fluxo de calor na parede. E como o fluxo de calor é constante em qualquer situação, ele vai ser constante no gás na esquerda e no gás à direita. Beleza? O fluxo é o mesmo. Aí por isso deu chance da gente calcular isso daí. Ok? Tranquilo. Tranquilo. Vamos para a próxima questão. Ó, esse aqui é bem grandinho também. Ó. No interior de uma estufa de alta temperatura, gases atingem 650 graus Celsius. A parede da estufa é de aço, tem 6 milímetros de espessura e fica em um espaço fechado em que há risco de incêndio, sendo necessário limitar a temperatura da superfície em 38 graus Celsius. Para minimizar os custos de isolação, 2 materiais são usados. Primeiro, um isolante de alta temperatura, mais caro, aplicado sobre o aço, e depois magnésio, menos caro externamente. A temperatura máxima suportada pela magnésia é de 300 graus Celsius. Conhecendo os dados abaixo, especifique a espessura em centímetro de cada material isolante. Aí ele deu aqui os dados. Temperatura ambiente, 20 graus Celsius. Coeficiente da película interno, 490. Coeficiente interno. Esse aqui é o externo, na verdade. 20. Aqui saiu 2 interno. Condutividade térmica do ácido. Esse aqui. Condutividade térmica do isolante, esse daqui. Então, vamos para o desenho. O desenho que é o importante, olha só. Tu tem aqui um gás T1. Vem aqui para o T2, ó, com a primeira paredezinha lá do forno. Depois vai cair para o T3, ó, com a parede do primeiro isolante, com K do primeiro isolante. T4 com K da magnésia. T5 sai e depois aqui 6. Então, quantas resistências no total nós teríamos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 resistências térmicas. E aqui está dando todos os dados que o problema deu lá anteriormente. A espessura, a temperatura, ó, T4, que ele suporta, é de 300. Então, ó, T5, 38 e aqui T6 e tal. E aqui o T1 é aquele de 650. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o fluxo de calor. E onde nós vamos começar a calcular o fluxo de calor? Nós só podemos começar nessa parte externa aqui. Ó. Por quê? Ele não me deu essas espessuras daqui. É isso que ele pede. Então, ó, aqui ele me deu a temperatura 5 e a temperatura 6, que é 38 e 20. E aqui, como eu sei que é só gás e é externo, ele me deu HE. Então, meu fluxo de calor vai ser T5 menos T6 sobre 1 sobre HE vezes A. Como A é 1, então aqui vai dar ó, 38 menos 20 dividido por 1 sobre 20. Então, meu fluxo de calor vai ser ó, 360 quilocalorias por hora. Vou usar esse fluxo de calor agora para calcular cada uma dessas espessuras. Eu vou da direita para a esquerda. Ó. Quero calcular esse L de magnésia. Então, ó, o L de magnésia vai ficar o fluxo ó, 360 igual a T4 menos T5. O T4 da magnésia é 300. T5 é 38. Então, vai ficar 300 menos 38 sobre a espessura da magnésia que eu quero achar sobre o K da magnésia vezes 1. Então, eu vou pegar essa conta toda aqui e vou multiplicar aqui cruzado com 360. O resultado disso aqui tudo eu vou dar ó, 0,0488 metros. Então, ó, a espessura da magnésia, 4,88. Ok até aqui? Sim, sim. Depois, vamos calcular a temperatura T2, que eu não sei quem é. Ó. Eu sei que T1 menos T2 é igual ao fluxo sobre o R1.
O RI, né? Interno. Então, T1 é de 650, menos T2 é igual a 1 sobre 490 vezes 1, tem que ser igual a 360. Ao resolver tudo isso, ó, a temperatura 2 é 649,26. Vou fazer a mesma coisa aqui, para calcular o L desse material aqui, utilizando esse L da A, eu vou calcular agora aqui o T3. Então, 360 é T2 menos T3 sobre o R do A. Então, vai ficar 649,26 que eu acabei de achar, menos o T3 sobre o L do A, que é 006, sobre 37,25, que é o KA, vezes 1. Tudo isso daqui igual a 360. Ao fazer tudo isso, eu vou achar aqui que a minha temperatura 3 é 649,20. Pouca coisa que alterou de temperatura, mas é considerável nessa conta. Então, para eu calcular agora o L do isolante, eu vou calcular 360 igual a T3 menos o T4, que eu sei quanto que vale, sobre o R do isolante. Então, vai ficar 649,2 menos 300 sobre o L do isolante sobre 0,0894 vezes 1, igual a 360. Tudo isso igual a 360. Multiplicando cruzado, eu vou achar que o L do isolante é 0,0867 metros. Como ele pediu em centímetros, 8,67 centímetros. Está aí calculado as duas espessuras do material. Alguma dúvida nessa questão? Porque, para eu calcular esse isolante aqui, eu preciso fazer entre o T3 e T4. Por isso foi importante eu ter achado T2 para depois ter achado T3. Eu precisava dessa temperatura para eu poder calcular. Por isso que aqui, depois que eu calculei o L da magnésio, eu calculei o T2 e depois eu calculei o T3 com os dados do problema para poder resolver. Okay? No caso aí você pegou a temperatura externa, né? Na verdade é o seguinte, eu comecei pegando essa externa aqui para calcular o fluxo de calor. Fluxo de calor, porque na outra... aqui é só outra... Aí aqui, eu pulei para cá, T4 e T5. Para quê? Para calcular esse L do isolante de magnésio. Porque, eu tenho o T4 que ele me deu, que ele suportava até 300, e o T5 é esse 38. E, é claro, com o fluxo de calor já calculado aqui, eu calculava o L daqui, que foi o que eu fiz. Então, você calculou o fluxo de calor no externo porque os isolantes são materiais diferentes, né? Não, eu calculei o externo porque foi o único lugar onde eu pude ver que eu podia calcular o fluxo. Nessa região aqui externa, eu tenho T6 e T5, então eu tenho ΔT. E o meu R é 1 sobre HE vezes A. 1 sobre o HE. O HE ele me deu 20. E a área é 1 metro quadrado. Então, o único local desse desenho todo, onde eu tenho toda a referência para calcular o fluxo, é nessa parte aqui. Tá. Aí eu calculei o fluxo. Tem que se ligar nisso aí. Aí depois calculei a espessura de 1, temperatura 2 e 3, porque eu precisava para calcular o L do isolante, beleza? Beleza. Então, acabou. Olha só, eu coloquei só esses exercícios para a gente resolver. Só que tem menos de 1 minuto. Aqui já vai cair já. Caso caia, só